Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. Aqui termina meu relato. Esta é minha conclusão, diz Salomão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fizemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Vamos falar sobre conclusão final. Deus amado, Pai eterno, abençoa-nos agora. Cativa nossa mente, nosso coração. Ajuda-nos agora, Pai, a nos concentrarmos naquilo que pode mudar nossas vidas para todo sempre. Amém, amém e amém. Salomão foi o terceiro rei da história de Israel. O primeiro rei foi Saul, o segundo foi Davi, e o terceiro rei foi o filho de Davi, chamado Salomão. É considerado um dos maiores reis de toda a história. Já faz 3.000 anos que ele reinou, mas ainda hoje estamos falando sobre ele. Salomão reinou num tempo de paz, diferente de seu pai Davi, que teve que se envolver e enfrentar muitas guerras. Salomão não enfrentou nenhuma. Foram 40 anos de paz em Israel. Ali, as tribos estavam unidas, as 12 tribos, e Salomão pôde construir um reino próspero, que se tornou admiração para todo o resto do mundo. Havia muito ouro, muita prata, muito bronze. Israel era riquíssimo no reinado de Salomão. Salomão também construiu o templo que era considerado naquele tempo uma das maiores maravilhas, uma construção feita grande parte em ouro. Salomão também foi o rei mais sábio da história. Um homem extremamente dotado de sabedoria. Outros reis e rainhas vinham de partes distantes para conversar com Salomão e para beber da sabedoria daquele homem. Mesmo assim, ele cometeu algumas besteiras, cometeu alguns erros, porque não existe ninguém totalmente certo. Permitiu que suas esposas trouxessem deuses falsos de suas nações, e isso levou o reino, em alguns momentos, à idolatria. Além de seus erros, Salomão ainda cometeu o erro de ter 700 esposas, 300 concubinas e 1.000 sogras. Esse é o homem que nós vamos falar um pouco sobre ele. Porque pense bem, um homem como Salomão, riquíssimo, que reinou 40 anos e é considerado o mais sábio da história. Um homem que tem 2 livros na nossa Bíblia. Na verdade, são 3, porque Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esse homem
merece ser ouvido nas suas últimas palavras. Ele merece ser ouvido na sua conclusão final. Porque depois que ele examinou tudo, ele chega a uma conclusão. E essa é a nossa mensagem, que não será longa, será breve neste momento. Primeira conclusão de Salomão. Tema a Deus. Verso 13 de Eclesiastes. Aqui termina meu relato. Esta é minha conclusão. Tema a Deus. A palavra temor no hebraico é iare, que significa reverenciar, admirar, honrar. Então, este homem no fim de sua vida está dizendo, olha, tema ao Senhor. Tema a Deus. Isto é, reverencie, admire, honre a Deus. Porque temer é respeitar o poder, a santidade e o nome de Deus. Tem muita gente levando Deus na brincadeira. Tem muita gente levando Deus na piléria. Tem muita gente brincando de ser crente. Tem muita gente que não está temendo a Deus e levando Deus a sério. Mas precisa entender, na conclusão final daquele que mais examinou a vida, o mais sábio de todos, que precisamos, se queremos ser felizes, abençoados e prósperos, temer ao Senhor. Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é o quê? O princípio do conhecimento. Se você pensa que há conhecimento sem temor ao Senhor, entenda que isso não existe. Todos que obedecem a seus mandamentos mostram bom senso, mostram juízo, louvem-no para sempre. Provérbios 15, 16. É melhor ter pouco e temer o Senhor que ter um grande tesouro e viver ansioso. É melhor você ter pouco, mas você temer a Deus, porque você tem a bênção dele, do que você viver uma vida de ansiedade. Jeremias, capítulo 10, verso 7. Quem não te temeria, ó Rei das nações? Esse título pertence a ti somente. Entre todos os sábios da terra e entre todos os reinos do mundo, não há ninguém semelhante a ti. Apocalipse, capítulo 15, verso 4. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois teus feitos de justiça foram revelados. Vamos temer a Deus. Não é ter medo de Deus, é reverenciar, é respeitar, é honrar. 2. Segunda conclusão de Salomão, ainda em Eclesiastes 12 e 13. Obedeça seus mandamentos. Primeiro, tema a Deus. Segundo, obedeça a seus mandamentos. Obedeça a palavra, obedeça os ensinos, obedeça o que Jesus manda, porque se nós amamos a Deus, nós vamos obedecer seus mandamentos. Porque como vamos dizer que amamos a Deus, mas não obedecemos sua palavra, vivemos contrário àquilo que Ele nos manda e diz?
A palavra hebraica aqui para obedecer é chamar, que significa guardar, vigiar, observar, que é o que nós devemos fazer. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. O que ele está dizendo é: escute, obedecer a Deus é mais importante, é melhor do que você simplesmente vir a uma igreja, ou dar uma oferta, ou dar um dízimo. Essas coisas são importantes, devem fazer parte da nossa vida religiosa, mas é muito mais importante obedecer. Lucas capítulo 6, verso 46. Porque vocês me chamam Senhor, diz Jesus, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Jesus está dizendo: porque vocês dizem que são crentes, porque vocês dizem que são meus discípulos, mas vocês não fazem o que eu digo, vocês não obedecem a minha palavra. Há uma contradição. Tiago, capítulo 1, verso 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Tiago está falando: você ouve a palavra, você escuta as mensagens, mas você não põe em prática. Você ouve a palavra, mas você faz ao contrário do que você ouve. Ele diz: você está enganando a si mesmo, você está enganando a sua própria pessoa, você está mentindo. Porque muitas pessoas, elas vivem em dois mundos. No domingo elas são crentes, na segunda elas estão afastadas e desviadas. 1 João capítulo 5, verso 3. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Vou repetir. Amar a Deus significa o que, amados? Obedecer os seus mandamentos. Amar a Deus é obedecer a palavra, é viver de acordo com a palavra, é viver de acordo com os ensinamentos. Amar a Deus não é só a gente ficar acenando com a mão, ou dançando aqui na frente, ou fazendo um monte de mirabolâncias. É certo que dançar é bom, levantar as mãos é bom, mas nós precisamos obedecer, porque se somos desobedientes, então não estamos sendo verdadeiros discípulos de Jesus. E olha o que diz: e seus mandamentos não são o quê? Não são difíceis. Muita gente acha que é difícil demais seguir a Jesus. É porque seu amor é pouco para com Jesus. Porque se você amar muito, se torna fácil. Quanto mais você ama, mais fácil se torna. Você já leu na Bíblia que Jacó, ele trabalhou 14 anos para conquistar a sua amada Raquel, e isso pareceu pouco para ele. Isso pareceu leve. Significa que quando eu amo, não existe grandes dificuldades. Pegue um casal apaixonado. Você é capaz de andar essa cidade toda para comprar um sanduíche para a pessoa que você ama. Quando você está apaixonado. Quando você não está, você diz: te vira. Come pão com ovo. Então é a mesma coisa. O apóstolo João está dizendo: não é difícil os mandamentos, não é impossível obedecer, desde que nós amemos verdadeiramente a Jesus. Amém? Terceira e última conclusão de Salomão, antes dele morrer e deixar a história. Lembre-se do julgamento. Versículo 14 de Eclesiastes 12.
Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja bem ou seja mal. Vai haver um julgamento, vai haver um dia de acerto de contas. As igrejas não pregam mais sobre isso, e as pessoas não estão muito interessadas em ouvir sobre isso. Mas a verdade é essa. Um dia você vai comparecer diante do trono do Senhor Jesus. Um dia você vai comparecer diante do Todo-Poderoso. Um dia todos nós vamos comparecer diante do trono de Jesus. Imagine Maomé diante de Jesus no dia do julgamento. Ele vai olhar e vai dizer: eu fui adorado. Muita gente me adorou, mas tu és o único Deus. E agora eu vejo. Imagine Buda, aquele camarada redondinho, avantajado, que em muitas lojas você vai e está o bonequinho dele balançando a mão para você. Imagine Buda ajoelhado diante do tribunal de Cristo, olhando para Cristo e dizendo: muitas pessoas me seguiram na terra, mas a verdade é uma: tu és o único Deus, o único que eles deveriam ter seguido. Todos vão comparecer diante do Senhor. Está aí, o Senhor vai julgar todos pelos seus atos, inclusive aqueles que você fez em segredo, inclusive aquele que você escondeu, aquele que ninguém sabe, aquele que você trancou as 7 chaves. O Senhor sabe tudo. O Senhor nunca erra seu julgamento. Ele é totalmente justo. 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós teremos de fazer o quê? Comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Apocalipse 20:12. Vi os mortos, diz João, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos o quê? A gente pensa que é só um livro, mas tem mais de um. Foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Existem os livros dos atos, das obras, que são registrados nossos atos e nossas obras. E nós, como crentes, sabemos que essas obras não nos salvam. Esse julgamento de obras é para nosso prêmio, é para nosso galardão. Mas existe um livro que é o livro da vida. E esse livro da vida é o livro dos salvos. É o livro daqueles que vão morar nos céus. É o livro daqueles que vão estar com Deus na eternidade. Se você aceitar Jesus no seu coração, entregar a sua vida para Jesus, então seu nome é escrito no livro da vida e ele nunca mais poderá ser apagado. Então João diz: eu vi os livros sendo abertos, os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nesses livros. Daniel 7, 9-10. Enquanto eu observava, diz Daniel, foram colocados alguns tronos, e o ancião, que é Jesus, se sentou para julgar. Suas roupas eram brancas como a neve, seu cabelo como a mais pura lã. É de arrepiar. Sentavam-se num trono de fogo, com rodas de chamas ardentes. Pode passar. E um rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos o serviam, muitos milhões estavam diante dele. Presta atenção, milhões de anjos. Anjos são mensageiros de Deus para cuidar de nós. Você não tem um anjo da guarda, você tem muitos anjos que guarda você.
e milhões de pessoas estavam diante do Senhor. Portanto, não tem um número exato, como as testemunhas de Jeová dizem, que são 144 mil. E essas pessoas estavam ali para serem julgadas. Finalmente, eu quero terminar com João 3, 18 e 19. Não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crê nele, em Jesus, já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Eu não quero que você vá para casa assustado e assombrado. Eu não quero que você saia daqui e pense, meu Deus, eu vou ser julgado. Se você já é salvo, já entregou sua vida para Jesus, então escute, não há mais nenhuma condenação sobre você. Você vai comparecer diante do tribunal para julgamento de obras, como eu disse, para receber o galardão, o prêmio que a Bíblia diz que todos vão receber pelo bem que fizeram ou pelo mal. Você vai apreciar aquele julgamento, sua vida vai aparecer. E então, quando tudo parecer perdido, o advogado se levanta e diz: ele me aceitou e, portanto, ele está inocentado. Ele está livre da condenação e ele poderá entrar no reino eterno. E a condenação se baseia em quê? Está na tela. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz. Isto é, a condenação é as pessoas quando não aceitam Deus, que é a luz, e aceitam Satanás, que é trevas, é escuridão. Então, elas estão, conforme o texto, condenadas, porque elas sim serão julgadas e vão reconhecer que Deus é verdade, mas será tarde demais. Mas você que já entregou sua vida para Jesus e é salvo, fique tranquilo, o sangue de Jesus já purificou você, o sangue de Jesus já lavou você, o seu nome já foi escrito no livro da vida, então você vai estar lá perante o tribunal. Mas como diz Romanos 8:1, não há nenhuma condenação mais sobre você. Agora, pecou, pede perdão, e o Senhor estende o perdão. Você não está mais incluso no pecado que leva o homem para o inferno. Porque o que leva o homem para o inferno não são os pecados. O que leva o homem para o inferno é o pecado da incredulidade, o pecado da rejeição. Os pecados que cometemos serão perdoados, mas o pecado da rejeição, a Bíblia diz, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso jamais será perdoado. Então, que Deus lhe abençoe e que você se sinta agraciado pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado e nos leva a ter nosso nome escrito no livro da vida. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.